Hi there, Ellen Dias. Então hoje a gente vai tirar uma dúvida que me foi perguntada sobre gramática, né. Então muita gente acho que não consegue compreender, qual que é a função em si da gramática, e que a gente não precisaria ficar sabendo a gramática. Para que isso, né? Então eu vou voltar a um tópico que nós falamos uns dias atrás, a diferença de fluência e proficiência, né? Mesmo uma pessoa que nunca foi à escola, não sabe ler e escrever, ela é fluente na língua. Ela tem um flow, ela consegue se comunicar, ela fala com as pessoas, ela expõe ideias, consegue ser compreendida, independentemente dela ser capaz de escrever e ler, tudo bem? Então, quando eu falo em proficiência, eu já estou falando em um outro aspecto, estou indo um pouquinho mais profundo. Eu sei ler, né? Eu sei. Isso também há uma divergência aí, tá? Teóricos, alguns falam de que só é proficiente, você é proficiente para quê? Né? Então, eu sou proficiente para ler em tal situação. Eu sou proficiente para falar, para escrever, para ouvir, né? Hoje, até mesmo essas competências, essa proficiência está sendo dividida em habilidades. Por que até? Porque às vezes, lembrando lá daquela tabela A1, A2, B1, B2 que nós vimos nas primeiras aulas, que a gente precisava saber qual que é o nível que nós estávamos, para onde nós queremos chegar, o que uma pessoa às vezes pode desenvolver muita habilidade dela de ler, mas ela não desenvolveu a habilidade de ouvir. Então, ela lê muito bem, então ela pode ser, às vezes, C1 em leitura e compreensão de texto e ser apenas A2 no listening, tá? Pode acontecer isso também. Então, nós vamos entender a função da gramática em tudo isso. Então, eu falo muito para uns alunos nos primeiros dias de aula, assim, o que vem primeiro, a teoria ou a prática? Né, falando no modo geral, e mais especificamente na área de ensino de línguas, a gramática ou o uso? E muita gente acha que o que veio primeiro foi a teoria, né, que é a gramática em si, mas não é uma verdade. Isso é o que a gente chama de falácia, quer dizer, alguma coisa que se acredita, mas que não é verdadeira. E vamos desconstruir isso então. A gramática, ela veio só depois da fala. E como que a gente pode comprovar isso? Primeiramente, as pessoas aprenderam a ouvir, a falar, né? Depois ler e escrever. Na nossa língua mãe, ou que a gente chama de língua materna. E na história da civilização do homem foi a mesma coisa. Nós desenvolvemos a habilidade da linguagem, aprendemos a falar, ouvir isso, e só depois que surgiu a escrita, muito tempo depois, ok? Então, e o que aconteceu? Pessoas começaram a perceber que haviam padrões nesse uso da língua. Nós vamos ver, vou citar o exemplo hoje do Simple Present. Vou utilizar ele para vocês terem mais clareza disso. Então, alguém percebeu que o padrão de toda vez que a gente comunicava, levantou vários dados disso daí, registrou isso, compilou, analisou e viu que toda vez que usava o tempo presente em inglês, né, você tinha um S na terceira pessoa do singular. Então vamos ver isso mais especificamente ali na prática. E aí essa pessoa foi lá e organizou essa fala. E organizou, falou, olha, então nós temos lá, por exemplo,
o verbo to work, né, que é o correspondente ao nosso trabalhar. Tem outros significados. Também pode ser funcionar, quando eu estou falando de um aparelho. For example, the cell phone, it works well. It is working well. So, telefone, né? Ele tá aí trabalhando bem. Né? Mas eu posso colocar trabalhar bem? Não, não posso. Não faz sentido. Então, mas como que a gente fala no português? Ele está funcionando bem. Então, eu vou começar a ver que o verbo trabalhar não é só trabalhar. Ele também pode ser funcionar. Então, lembra sempre, a gente tem que estar trabalhando com o contexto. Então, se eu estou falando de uma pessoa, she's working, ela não está funcionando bem, ela está trabalhando bem. Mas quando eu falo de um aparelho eletrônico, the cell phone is working well, o telefone está funcionando bem. Tá? Então, eu vou trabalhar aqui com o sentido do verbo to work, trabalhar. Então, o que foi percebido? Que eu tenho aqui. Eu pego esse to work, tiro esse to, e só de colocar na frente da pessoa, eu já sei que está sendo conjugado em inglês. Eu não conjugo palavra por palavra. Veja que no português eu coloco assim, ó, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. O que acontece com o inglês? O tu e o vós hoje foi substituído pelo você, tá? Que é mais informal. O tu e o vós existe? Existe. Mas ele é usado em linguagem mais poética, arcaica, que no dia a dia a gente não utiliza. Ok? Então veja, o que é conjugação no português? É esse finalzinho. Para cada pessoa, você trabalha, trabalhamos, que eu destaquei em vermelho. Então você vê aí, esse final é chamado de o quê? Conjugação em português. Em inglês não tem. Mas aí o que foi percebido? A pessoa que estava estudando a língua, a fala, que toda vez que era ou he, ou she, ou it, tinha esse S aqui. Então eu falo, I work in Brazil, you work in São Paulo, she works in the state of São Paulo, we work on Rua Bahia, you work in a bank, they work at Banespa. Olha só o que a gente tem aqui, né? O S da terceira pessoa está presente. Aí ele começou a estudar, viu que o S se repetia em vários verbos, todos eles. Aí eu vou mostrar para você que o que aconteceu, que foi percebendo também que esse S não era sempre S. Às vezes era um ES no final do verbo. Então, quando o verbo terminado em SH, S, 2S, SX, SH, Z e O, tinha ES. E olha, não faz sentido mesmo, né? Eu colocar, era final do verbo em S e colocar um outro S. Não existe 3S. Né? Então, o que foi percebendo? Que mesmo essa regrinha aqui tinha algumas exceções. Tudo bem? He works, she likes. Tá vendo? Para todos esses verbos que estão aqui, é S simplesmente. Aí, viram que quando os verbos eram terminados em CH, SH, 2S, X, SH, Z e O, era ES. Então eu falo teaches, brushes. Ok? E quando o verbo era terminado em Y, mas ele era precedido de uma consoante, era colocado IES na escrita. Ok? Então, o que aconteceu? Chegou-se a regra. Só estou dando esse preâmbulo hoje, aqui,
nessa parte do Simple Present para a gente perceber que a gramática ela surgiu em função da fala. E qual que é a função dela hoje? Ela dá uma segurada para a gente não mudar tudo. Vamos pensar assim, se eu mudar na região norte de um jeito, na sudeste de outro, no centro-oeste de outro, daqui uns dias ninguém está sabendo mais o que está falando. A pessoa da região norte não conseguiria se comunicar com a pessoa da região sul. Isso vale para qualquer língua. E como que a gente pode comprovar isso também? Porque vamos pensar no latim. O que o latim fez? Então, olha aqui, tá? O latim surgiu, o latim. E em volta dele, ele foi se transformando. Quando ele foi para a área de Portugal, virou português. Ele foi para a área da Inglaterra, juntou com o anglo-saxão e formou o que a gente tem de inglês moderno hoje. Ele foi para a área da Espanha e virou espanhol. Ele foi para a área da Itália e virou italiano. Então, o que a gente tem que perceber? A língua, ela é emutante. Então, se não existir a gramática, chega um momento que os falantes dela não conseguem se comunicar. A gramática vai refreando essas mudanças para quê? Para que a gente possa se comunicar e ter um padrão na hora de estabelecer a comunicação. Ok? Entendido isso, então vamos voltar aqui à compreensão do padrão. Né? Então, o que eu tenho? Então, eu tenho que o padrão da afirmativa vai ter esse S no final do verbo. Ok? E o padrão da negativa vai ter o quê? O don't e o doesn't. Olha só, o que é o doesn't? Vamos perceber. É o do mais o ES. Ok? O ES do verbo quando é terminado em O. Então, na negativa, eu não posso simplesmente escrever assim em inglês. I not work on Sunday. Eu tenho que colocar o don't. É o don't que vai me identificar que o tempo é presente. É o do, com is, doesn't, que vai me identificar que o tempo é presente. E por isso que eu nunca vou poder deixar a frase aqui sem um sujeito. Porque se eu deixar don't work, quem é que não? No português, o final, eu sei que sou eu. Trabalho como... Quem que é que fez a ação? Eu. No inglês, não pode não ter esse sujeito. Porque senão, o que vai fazer? Eu não sei quem fez a ação. Ok? E veja, e aí toda vez que eu vou fazer a pergunta, além de dar o tom de voz, no português eu falo assim, ó, eu trabalho na rua Nova York? Você tá doido, você deve estar pensando em alguma outra pessoa. Só de eu entonar, eu trabalho, olha, de fazer essa entonação, eu sei que é uma pergunta em português. Mas em inglês, não. Em inglês, eu preciso, além de dar esse tom de voz, começar com um verbo que eles chamam de auxiliar. Então, veja, a função desse do aqui e aqui não é ser traduzido. Esse verbo é chamado de verbo auxiliar. Ele tá aí para quê? Para me auxiliar a eu perceber que é um tempo presente e é uma pergunta porque está iniciando com um verbo. Então ele me traz essas duas informações. Vou repetir, tá? Muito importante. Do, olha aqui, primeira função, mostrar que é uma pergunta. Segunda função é eu poder saber que é do tempo presente.
E na negativa aqui, primeira função, saber que é tempo presente. Segunda função, que é negativa. Então, cada palavra dessa já faz com que o falante ou a pessoa que está se comunicando indique algo. Ele tem uma função aí dentro, ok? Então, se eu quero fazer qualquer frase com o verbo gostar, por exemplo, nós vamos ver a segunda parte, né? To like, eu tirei o to e falo eu gosto, I like. Você gosta, you like. Olha, o verbo é o mesmo. Nós gostamos, we like. Vocês gostam, you like. Eles ou elas gostam, they like. Olha que facinho que é comparado ao português. Aí, que é o único detalhezinho que eu tenho que lembrar? Que eu tenho quando eu vou falar ele gosta, he likes. Ela gosta, she likes. Vou transformar essa mesma frase aqui numa pergunta. I like pepperoni pizza. Do I like pepperoni pizza? Já transformei em interrogativo. Vou fazer na negativa. You don't like. Aí vamos supor que eu vou mudar o nome da pizza. Olha só, eu quero que vocês vão percebendo. Eu vou copiando e colando para você ver que é um padrão, tá? Olha só o que acontece. O padrão, ele vai se repetindo. Ok? Então, coloquei o verbo na frente, o do, ou does, quando é o he, she, it, é uma frase interrogativa. Sem o verbo na frente, o do, afirmativa. Com o don't aqui, negativo. E aí eu posso fazer isso com qualquer verbo. Se eu tenho I live in Fernandópolis, vou falar eu não moro em Fernandópolis. Você não mora em Fernandópolis? You don't live in Brazil. Vamos ver? Preposição in é tanto para cidade como país. You don't live in Brazil. Agora, vou fazer na negativa. O que eu vou ter que fazer? Doesn't. She doesn't live in Brazil. She doesn't live in the state of São Paulo. Veja, então, já estou aprendendo aqui que a preposição in eu uso para estado, país e cidade, para os três. E que, quando eu vou fazer a negativa, eu uso o doesn't. Então, eu estou colocando em cada um para você ir vendo que isso vai sendo uma repetição. Verbo have, a mesma coisa. I have a new black Xbox. You have an old computer. She has, olha o S, a new mechanical pencil. Interrogativa, does she have a new bike? Ela tem uma nova bicicleta? Negativa aqui, coloquei o don't. You don't have an old computer. Então veja que o verbo, ele vai seguir um padrão. Então hoje, a compreensão, o que tem que ficar muito claro é que eu vou começar a observar padrões na língua. E quanto mais eu estabelecer esse olhar observador de que, olha, então essa é na terceira pessoa. Olha, o does está aqui, tem que vir antes do verbo na negativa com she. Nossa, o in é uma preposição que eu vou usar com estado, país, cidade, com
com cada um deles. Olha, in the state of São Paulo, in Jales, in Brazil, in a bank. Olha só, em São Paulo. O at eu vou usar sempre que tiver o nome do lugar específico. At USP, at Itaú, ou at Banco do Brasil, ou quando eu tenho o número da casa e a rua. Só que eu uso on toda vez que eu tenho só o nome da rua. Então, eu vou verificando constantemente um padrão. Quanto mais eu for olhando para esses padrões e detectando isso, mais eu vou conseguir trabalhar com o processo de inferência também na parte da gramática, não só em leitura e compreensão de texto. Então é extremamente importante que eu vá percebendo essas nuances, essas modificações que vão acontecendo, mas dentro de uma ordem lógica, um padrão. Tudo bem? Então, isso vai se repetir com todos os verbos, todos. Então, eu gostaria agora o quê? Que você pegasse o exercício aí e tentasse fazer frases, tá? Com o verbo stud. I stud English, por exemplo. You stud geography. She studies. Aí lembrando que eu tenho que colocar IES. She studies biology. E olha aí que eu já vou vendo um outro padrãozinho, né? Final da she, quando tem o does aqui, ó, não pode ter o ES aqui, porque senão fica o quê? Pleonástico. Eu vou dar 2 vezes a mesma informação. Olha, aqui é a terceira pessoa do singular, porque ele é um marcador de terceira pessoa do singular. E se eu não colocar, se eu colocar, vai falar, olha, esse aqui é terceira pessoa e esse aqui é terceira pessoa. Então eu não marco 2 vezes a mesma coisa numa frase. Senão, vou subir para cima. Se eu subo, é só para cima. Eu desço, é só para baixo. Então, a mesma coisa aqui. Tá bom? Então, o que eu quero aqui? Que você tente fazer frases. Não repita os complementos. Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, I live in Brazil. I live in Fernandópolis. Então, fale aqui, I live in Canada. I live in the United States, qualquer outro país, cidade, estado, mas para você ir vendo essa repetição para o seu cérebro e associando que o nome de país vai ser dessa forma, o nome de estado vai ser dessa forma, tá bem? E a pizza, não vou repetir o tipo de pizza, chicken pizza, tá? Vai mudando o nome das pizzas para você ir marcando e vendo os tipos diferentes, ok? Então, simple present, a gente está aqui, deu uma olhadinha nele, para que a gente percebesse a importância da gramática e que quando eu faço frases afirmativas no simple present em inglês, é tudo igual. Só tirei o to daqui, coloquei o verbo aqui, exceto a terceira pessoa do singular, que eu vou ter que pôr S, ES ou IES no caso do Y. Agora, na negativa, eu vou usar don't
antes do verbo, qualquer que seja o verbo. I don't study, I don't like, I don't eat, I don't have. Mas para a terceira pessoa, por causa do S, eu não posso usar o do, simplesmente eu tenho que colocar esse S no do e vira doesn't. E na interrogativa, eu preciso fazer o quê? Colocar o do antes do sujeito. E lembrando novamente que eu tenho does, então para he, she ou it aqui. Eu espero que tenha ficado claro essa parte, tá? Tente fazer o exercício. Qualquer coisa, nos procure, tire dúvidas, marque um plantão para você ter um atendimento individualizado. Mas fica a dica, quanto mais você conseguir resolver sozinho as suas dificuldades, mais ainda a gente vai ser capaz de desenvolver autonomia. Ok? Tenha um bom dia. Have a good day. Have good studies. Tenha bons estudos. E qualquer coisa, estamos por aqui. See you. Bye bye.